Espera aí. Eu julgo que é igual. Muito bons dias. A Comissão Política Nacional e o Conselho Nacional do CDS aprovaram por consenso, em reuniões vivamente participadas, este acordo de governo e colaboração política entre o PSD e o CDS e, portanto, enquanto líder do partido, estou mandatado para o subscrever, tendo percorrido todas as etapas institucionais e democráticas previstas nos nossos estatutos para o poder fazer. Sobre este acordo, que é importante, deixaria apenas algumas mensagens. Por um lado, estamos a dar o primeiro passo para que Portugal tenha um governo. E Portugal precisa de ter um governo para poder completar a transição para um ciclo de crescimento económico, criação de emprego, recuperação de rendimentos e moderação fiscal. O PSD e o CDS dão assim cumprimento ao seu primeiro compromisso eleitoral. Criar condições para que Portugal tenha um executivo coerente, fruto de termos vencido democraticamente as eleições. Em campanha, assinalam-se as diferenças, sublinham-se os contrastes, fazem-se as escolhas. No dia das eleições, o povo fala, contam-se os votos e depois é naturalmente tempo de trabalhar para a governabilidade e para a estabilidade do país. A governabilidade e a estabilidade são muito importantes para a recuperação económica e a confiança em Portugal. Por outro lado, queria sublinhar que a nossa leitura dos resultados eleitorais é clara e é franca. Os portugueses quiseram dar o governo de Portugal à coligação Portugal à frente. Não quiseram que dispuséssemos de maioria absoluta. É neste novo quadro que temos de saber agir. Ler corretamente a vontade popular e tirar daí as consequências. Porventura será até possível dizer que a coligação ganhou porque merecia ganhar pelo trabalho que fez pelo país. Esperar mais talvez fosse esperar demais e por isso fomos prudentes e não o fizemos. O resgate foi muito duro para muitas pessoas e para muitas famílias. Há feridas por sarar e, se houver estabilidade, como trabalharemos para que haja, viveremos uma legislatura em que podemos consolidar o crescimento económico, podemos acelerar a criação de emprego, podemos garantir a recuperação de rendimentos e podemos realizar a moderação fiscal, tudo isto num quadro de prudência financeira e orçamental. Em terceiro lugar, o acordo reflete esta leitura dos resultados eleitorais. O acordo assume uma cultura de compromisso, uma prática de negociação e uma atitude de abertura. Sendo a situação parlamentar nova, essa cultura de compromisso não é para nenhum dos nossos partidos difícil. Recordo que mesmo em tempo de maioria absoluta, foi possível fazer um acordo de concertação social com os parceiros sociais. Que mesmo em tempo de maioria absoluta, foi possível desbloquear a questão do salário mínimo nacional com um acordo com os parceiros sociais. E que mesmo em tempo de maioria absoluta, foi possível obter um importante acordo para descer o IRC e, com isso, promover o investimento e acelerar a criação de emprego. A cultura de compromisso não é estranha a nenhum partido democrático. E assim como nós a assumimos no nosso acordo, esperamos de todos o mesmo sentido de responsabilidade. Quando não há uma maioria absoluta, é preciso promover o caminho da governabilidade. E tenho a certeza que o faremos de boa fé. O nosso projeto é governar 4 anos. 4 anos é o tempo que a Constituição prevê
para uma legislatura e é o tempo que os portugueses sabem que um governo deve ter em exercício de funções. Trabalharemos para obter os compromissos necessários que garantam um governo de legislatura. E esperamos de todos o mesmo sentido de responsabilidade, porque o país, ao expressar o seu voto e as suas diferenças, não expressou certamente um desejo de instabilidade ou de crise permanente. Era isto basicamente que vos queria dizer. Naturalmente, o acordo que é de governo e, portanto, sublinha em definitivo que quem venceu as eleições deve ter a responsabilidade, respeitadas as competências do Sr. Presidente da República, de formar governo e integra a correta leitura dos resultados que apontam para uma política de compromisso e para uma atitude de abertura. Estou bastante confiante em que, assim como foi possível completar uma legislatura com um governo de coligação, será possível fazer uma legislatura em que, apesar de não haver maioria absoluta, há uma clara maioria e um sentido de busca do compromisso, do equilíbrio e do acordo que permita corresponder à vontade dos portugueses. Muito obrigado. Bons dias a todos. Quero começar por sublinhar que o acordo de governo e de cooperação que agora assinei com o Dr. Paulo Portas resulta naturalmente daquele que foi o resultado das eleições deste domingo passado, bem assim daquilo que foi também o acordo de coligação assinado pelos dois partidos antes das eleições. Quer dizer, os dois partidos, como lhe competem, interpretando o resultado das eleições, ouvidos os seus órgãos internos, entenderam com naturalidade expressar ao país e também ao Sr. Presidente da República que mantêm o seu compromisso de contribuírem para uma solução de governabilidade que vai ao encontro daquilo que foi o desejo também expresso pelos portugueses nas últimas eleições. De facto, a coligação, apesar de não ter atingido a maioria no Parlamento que permitisse olhar para os próximos 4 anos sem nenhuma dúvida quanto àquilo que é o horizonte do governo que deverá ser impulsado, tem claramente, na vitória eleitoral que alcançou, a responsabilidade de procurar criar condições de governabilidade para o país. Ontem mesmo transmiti ao Sr. Presidente da República que os dois partidos estavam a ultimar este acordo de governo para poder, junto do Sr. Presidente da República, transmitir a corresponsabilidade dos dois partidos com uma solução de governo. Em segundo lugar, gostaria de sublinhar também que o facto de não haver uma maioria desta coligação no Parlamento obriga a que todos os partidos, sem exceção, contribuam para uma solução de diálogo, de compromisso e de responsabilidade que dê garantias de governabilidade ao país. Insisto que das eleições deste domingo saiu uma responsabilidade para todas as forças partidárias no sentido de assegurarem uma cultura de diálogo e de compromisso que permita que o país seja governado e governado com estabilidade. Os dois partidos que compõem esta coligação já deram o seu contributo para essa plataforma de governabilidade. É muito importante agora que os restantes partidos com assento na Assembleia da República assumam também as suas responsabilidades e possam abrir uma porta de diálogo, de compromisso e de responsabilidade que assegurem aos portugueses que a vontade do eleitorado será respeitada por um lado, mas que, por outro, o país terá um governo com estabilidade para poder governar. Tenho a certeza que a maioria dos portugueses
deseja que exista um entendimento entre todas as forças partidárias que assegurem a governabilidade do país. Em terceiro lugar, gostaria de dizer que, justamente nesse sentido, tive a oportunidade já esta manhã de transmitir diretamente ao líder do maior partido da oposição, ao Dr. António Costa, a nossa intenção de poder, tão rapidamente quanto possível, reunir com o Partido Socialista no sentido de promover as condições que permitirão materializar esta cultura de diálogo, de compromisso e de responsabilidade na nova legislatura que se vai iniciar. É nossa intenção, portanto, ainda esta semana, poder concretizar uma reunião com o Partido Socialista no sentido de garantir que teremos condições para poder encarar os próximos anos com a estabilidade e a confiança que os portugueses necessitam. Não excluímos, evidentemente, que no quadro parlamentar esta responsabilidade seja assumida por todos os partidos com representação parlamentar, porque todos têm esta responsabilidade. Mas não ignoramos que, junto do Partido Socialista, podemos encontrar um núcleo de afirmação e vontade política em torno da solução europeia que tem unido o país desde há muitos anos a esta parte e, ao mesmo tempo, de respeito também pelas regras da União Económica e Monetária a que Portugal também se encontra sujeito. Quer dizer, ao contrário do que tem sido reiteradamente afirmado por outras forças políticas e partidárias, há do lado do Partido Socialista uma conhecida vinculação à pertença de Portugal à União Europeia e à zona euro, bem como o respeito por aquilo que são as regras constantes da União Económica e Monetária e do Tratado Orçamental. Faz sentido, portanto, que se busque, em primeiro lugar e desde logo, junto do Partido Socialista, as condições para que Portugal continue a respeitar as regras da União Económica e Monetária e as regras que são inerentes à nossa pertença à União Europeia. Isso dá o quadro de realismo que a política orçamental necessita de poder respeitar nos próximos anos e, ao mesmo tempo, um quadro de compromisso para que, dentro dessas regras, nós possamos, uma vez que não temos a maioria, assegurar as condições de viabilização dos documentos que contêm a estratégia orçamental do país, que podem e devem ser apresentadas em nome de Portugal à União Europeia e à Comissão Europeia e que compreendem quer o Orçamento de Estado, quer o Programa de Estabilidade. Julgo que é fundamental, nos próximos anos, que o país não interrompa o processo de crescimento da sua economia e de geração de emprego. E para que isso aconteça, temos a certeza que precisamos de manter não apenas a disciplina e o rigor das contas públicas, mas também promover uma mais intensa recuperação do investimento que possa trazer mais crescimento económico e, evidentemente, mais criação de emprego também. Ora, isto exige, por definição, um clima de confiança e de estabilidade no país. Serei muito concreto nesta matéria. É intenção do Governo, firmada, que até ao final do ano possamos ter, pela primeira vez, um déficit inferior a 3%. Sabemos que existem riscos orçamentais, mas reafirmamos a nossa convicção de que até ao final do ano atingiremos a meta de ficar abaixo de um déficit de 3%. Seria imperdoável para Portugal que o país não estivesse em condições de tirar pleno partido de todos os sacrifícios que nos permitiram chegar a este resultado e deixar o país, por exemplo, sem orçamento de Estado para 2016 aprovado. Seria muito mau para a retoma económica que estamos a viver, seria muito negativo para a credibilidade do próprio país junto dos nossos parceiros europeus
e também junto de todos os investidores internacionais. Mas, uma vez que não podemos repetir a cada meio ano um exercício de saber se temos ou não temos condições para seguir uma estratégia orçamental sustentável e se temos ou não condições de confiança para atrair o investimento, é muito importante que os próximos anos não sejam entregues à confrontação político-partidária, possam ser dedicados ao compromisso e à responsabilidade no quadro nacional. E isto mesmo, creio que hoje é muito sentido pela generalidade dos portugueses, independentemente das suas preferências de natureza partidária ou programática. Temos, portanto, todos a obrigação, como de resto já tinha dito no domingo passado, de colocar de lado as diferenças mais significativas que tendem a ser mais notadas durante os períodos de campanha eleitoral e, uma vez terminada a campanha que terminou, não estarmos a partir do princípio de que, por não termos maioria, entramos em novo período prolongado de campanha e em contagem decrescente até às próximas eleições, mas possamos ter, verdadeiramente, um período de estabilidade da qual o país será o primeiro beneficiário, assim como todos os portugueses. Este acordo, portanto, de governo estabelecido entre os dois partidos não procura reduzir o espaço de compromisso, antes, pelo contrário, visa mostrar que existe uma base sólida, coesa e de confiança entre os partidos da coligação para assumirem as responsabilidades governativas que, do nosso ponto de vista, decorrem das eleições que se realizaram no passado domingo. Mas, tal como consta do próprio acordo que acabámos de assinar, depois de devidamente mandatados pelos órgãos nacionais dos dois partidos, estamos imbuídos de um espírito genuíno de compromisso e de abertura para, com responsabilidade e realismo, procurarmos, nomeadamente junto do Partido Socialista, todas as condições que possam dar governabilidade ao país e, portanto, estabilidade a Portugal. Termino dizendo que é muito natural que até à data em que os resultados oficiais sejam publicados, que se julga ser uma data próxima e posterior a dia 14, que é quando serão conhecidos os resultados dos círculos da imigração, exista tempo adequado para gerar estas condições de governabilidade no país. Na sequência da publicação dos resultados oficiais, o Sr. Presidente da República deverá ouvir os partidos políticos, conforme ontem explicou, e indigitar um Primeiro-Ministro. Na sequência do que se espera, o Governo possa tomar posse e rapidamente, tão rapidamente quanto possível, assegurar as funções de Governo que o país precisa que sejam asseguradas pelo próximo Governo. Daqui até lá, é também muito natural que exista especulação quanto àquilo que será a solução de Governo e, em particular, a constituição do próprio Governo. Aproveito esta oportunidade para recordar que, não havendo sequer ainda um Primeiro-Ministro indigitado, qualquer especulação será ainda mais especulativa a propósito desse Governo. E, portanto, não vale a pena estarmos a alimentar qualquer romance à volta da estrutura do Governo, de quem compõe o Governo ou do que é que ele irá compreender. O que vale a pena, sim, é utilizar todo o nosso tempo disponível, até lá, para garantir que no quadro das eleições, no novo quadro de representação parlamentar que cabe a cada uma das forças políticas na sequência das eleições de domingo, todos possam exercer as suas responsabilidades, garantindo aos portugueses que não vamos interromper o ciclo de crescimento, de retoma económica e do emprego que já se iniciou, com a gradual recuperação dos rendimentos a que legitimamente os portugueses aspiram, mas que, pelo contrário, todos assumiremos as nossas responsabilidades, de modo a garantir aos portugueses que as eleições não foram a antecâmara
da instabilidade política, mas que os partidos políticos podem fazer a diferença que é necessária para garantir exatamente que estas últimas eleições terão a vontade dos eleitores respeitada e de que o próximo governo, para benefício dos portugueses, tenha condições para poder governar. É nisso que empenharei, como presidente do PSD e o Dr. Paulo Portas como presidente do CDS, as nossas melhores energias, de modo a garantir aos portugueses que respeitaremos o resultado das eleições, saberemos interpretar devidamente o que os portugueses quiseram decidir e procuraremos ativamente gerar as condições necessárias à governabilidade de Portugal. Muito obrigado.